Custo, volume e lucro, baseado no livro Contabilidade de Custos do professor Eliseu Martins, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Editora Atlas, nona edição, 2003. Do capítulo 22, relação custo, volume, lucro. Considerações iniciais da página 254. Definimos no capítulo 4 o que seja o custo fixo e o custo variável. Ao longo do trabalho, temos dado especial ênfase na análise da sua influência nos processos de custeamento e no resultado, das dificuldades de alocação dos fixos, etc. Vamos, neste ponto, dar ainda mais atenção a eles. No subitem custos e despesas fixos. Sabidamente, não existe custo ou despesa eternamente fixos. São, isso sim, fixos dentro de certos limites de oscilação da atividade a que se referem, sendo que, após tais limites, aumentam, mas não de forma exatamente proporcional, tendendo a subir em degraus. Assim, o custo com a supervisão de uma fábrica pode manter-se constante até que ela atinja, por exemplo, 50% da sua capacidade. A partir daí, provavelmente precisará de um acréscimo de 5%, de 20% ou 80%, para conseguir desempenhar bem sua função. Alguns tipos de custos podem mesmo só se alterar se houver uma modificação na capacidade produtiva como um todo, sendo os mesmos de 0 a 100% da capacidade, mas são exceções, como a depreciação do imóvel, por exemplo. Podemos começar por verificar que uma planta parada, sem atividade alguma, já é responsável pela existência de alguns tipos de custos e despesas fixos, tais como vigia, lubrificação das máquinas, depreciação, etc. Para colocá-la em condições de funcionamento, mesmo que a 10% da capacidade, já há um acréscimo abrupto desses custos, chefias, mecânicos, almoxarifes, etc. Talvez possa aguentar com essa estrutura até 20% da capacidade. Aí, para aumentar um pouco mais, talvez precise de outros homens para a recepção de materiais, controle de qualidade, ferramentaria, etc., que lhe podem provocar um acréscimo menor ou maior que a porcentagem de acréscimo do volume de produção. Agora, no subitem custos e despesas variáveis. Em inúmeras empresas, os únicos custos realmente variáveis, no verdadeiro sentido da palavra, são as matérias-primas. Mesmo assim, pode acontecer de o grau de consumo delas em algum tipo de empresa não ser exatamente proporcional ao grau de produção. Por exemplo, certas indústrias têm perdas no processamento da matéria-prima que, quando o volume produzido é baixo, são altas, tendendo a diminuir percentualmente quando a produção cresce. Pode a mão de obra direta, no outro exemplo, crescer na medida que se produz mais, mas não de forma exatamente proporcional, devido à produtividade que tenderia a aumentar até certo ponto, para depois começar a cair. Se o pessoal tem 8 horas para produzir 60 unidades, quando normalmente levaria 6 para tal volume, provavelmente gastará as 8 horas todas trabalhando de forma um pouco mais calma, se não estiver o volume por hora condicionado por máquinas. Se o volume passar para 80 unidades, trabalharão as mesmas 8 horas. Se for de 90 unidades, talvez
levem pouco mais de 9 horas, em função do cansaço que faz decrescer a produtividade. Entretanto, uma empresa não oscila tão facilmente o seu volume de atividade e isso simplifica bastante a tarefa, já que o importante é analisar o comportamento dos custos e despesas fixos e variáveis dentro de certos limites normais de variação. Por isso, talvez então seja bastante conveniente uma representação linear de ambos, mas lembrando sempre que ela tem validade restrita. Aumentando ou diminuindo bastante o volume da atividade da empresa, a representação terá também que mudar. Além desse tipo de problema, há que se acrescentar ainda que ocorrem alterações nos montantes desses custos em função de outras variáveis, além do volume. Aliás, muitas vezes as alterações maiores são as decorrentes das variações dos preços e não propriamente as das mutações no grau de atividade. O que eram, digamos, 4 milhões de custos fixos no mês passado, talvez passem a 4 milhões e 100 mil neste. Os variáveis, que eram de 490 por unidade, talvez subam para 530 e nenhuma alteração ocorreu no volume de atividade.